Em 2010, um casal de Porto Alegre visitou Gramado pela primeira vez e prometeu voltar todo ano. Voltou mais 2 vezes. Depois, parou. Não por falta de vontade, mas porque a cidade que os encantou, aos poucos, deixou de existir daquele jeito. Esse padrão se repete entre quem conheceu Gramado antes de ela virar fenômeno nacional. A cidade nunca recebeu tantos turistas, mas nunca teve tantos antigos visitantes dizendo que não pretendem voltar. Até o início dos anos 2000, Gramado ainda era um destino de nicho dentro do próprio Brasil. Quem conhecia a cidade geralmente tinha ouvido falar por indicação de parentes ou amigos, não por uma foto viral. As pousadas eram pequenas, muitas administradas pela mesma família havia gerações, e os donos reconheciam hóspedes recorrentes pelo nome. As lojas de chocolate vendiam para quem realmente procurava aquele produto específico, não para filas organizadas por aplicativo de gerenciamento de espera. O charme da cidade estava, em grande parte, na sensação de descoberta pessoal, a ideia de ter encontrado, quase por acaso, um pedaço de Europa dentro do Rio Grande do Sul. Essa lógica começou a mudar quando 3 fatores, isoladamente pequenos, se combinaram. O primeiro foi estrutural, rodovias melhores, mais opções de voos regionais para Porto Alegre e Caxias do Sul, e o crescimento de operadoras de excursão que passaram a vender pacotes fechados para grupos de outros estados. O segundo foi comercial. Prefeituras e associações de turismo perceberam que o Natal Luz e o Festival de Cinema podiam se tornar produtos ainda maiores, e investiram pesado em marketing voltado para fora da região, tratando a cidade cada vez mais como marca nacional do que como destino regional discreto. O terceiro fator, e talvez o mais decisivo, chegou mais tarde e mudou tudo em pouco tempo. A explosão das redes sociais baseadas em imagem, a partir de meados da década de 2010. Gramado tinha, sem perceber, o cenário perfeito para esse novo tipo de consumo. Luzes natalinas, neve artificial, arquitetura de chalé, hortênsias. Tudo aquilo que antes era vivido como experiência passou a ser produzido como conteúdo. Uma rua decorada deixou de ser apenas um passeio noturno e se transformou em cenário obrigatório de feed, compartilhado por milhares de visitantes que iam à cidade menos para descansar e mais para registrar a visita. O efeito multiplicador foi imediato. Cada publicação gerava curiosidade em quem nunca tinha ido, e essa curiosidade se traduzia em mais reservas, mais ônibus de excursão, mais construções voltadas para dar conta da demanda. O problema é que esse crescimento não veio sozinho. Ele trouxe consigo uma mudança na própria natureza do público que passou a frequentar a cidade, e junto disso, uma pressão sobre preços e sobre a experiência que os antigos visitantes reconheciam como o verdadeiro motivo de voltar todos os anos. Com a chegada em massa de excursões vindas de outros estados, o perfil do turista em Gramado se diversificou rapidamente, mas nem toda mudança foi recebida como avanço pelos comerciantes tradicionais. Grupos que viajavam em ônibus fretados passavam poucas horas na cidade, seguindo roteiros apertados. Uma parada rápida para foto, outra para compras, mais uma para o jantar, tudo cronometrado por guias que precisavam cumprir horários rígidos. Esse tipo de visita, embora garantisse volume, não se traduzia necessariamente em permanência prolongada nem em consumo equivalente ao do turista que, décadas antes, reservava uma semana inteira de hospedagem para aproveitar o clima e o ritmo lento da serra. Ao mesmo tempo, hotéis e pousadas perceberam que a demanda crescente permitia reajustar suas tarifas sem risco de perder ocupação. Afinal, sempre haveria outro grupo dispostos a pagar o valor pedido, mesmo que mais alto do que em anos anteriores. Diárias que antes eram consideradas moderadas passaram a ficar cada vez mais elevadas, especialmente durante o Natal Luz, quando a taxa de ocupação praticamente não deixa vagas ociosas. Esse movimento não foi resultado de um plano centralizado, mas de uma resposta natural do mercado a um cenário de procura maior do que a oferta disponível, e justamente por isso tornou-se difícil de reverter. O impacto dessa alta gradual recaiu, sobretudo, sobre um público específico. Famílias de classe média que, até então, viam Gramado como opção de turismo de inverno relativamente acessível dentro do Brasil. Esse grupo começou a notar que o custo de uma viagem para a Serra Gaúcha em dezembro havia se aproximado, ou, em alguns casos, ultrapassado, o de destinos internacionais próximos, como partes da Argentina ou do Chile, que ofereciam neve de verdade, moeda estrangeira mais favorável em determinados períodos e a sensação de exotismo que, para muitos brasileiros, pesava mais do que a comodidade de viajar dentro do próprio país.
Gramado, que havia conquistado seu público justamente por vender a fantasia de Europa sem precisar de passaporte, passou a competir diretamente com destinos que ofereciam essa mesma fantasia, só que de forma ainda mais completa. Esse novo cenário de concorrência não apareceu de um dia para o outro. Ele se formou lentamente à medida que o real se valorizava em alguns períodos, companhias aéreas ampliavam rotas para destinos andinos, e agências de viagem passaram a divulgar pacotes internacionais com condições de pagamento parceladas, tornando essas opções tão acessíveis quanto uma viagem doméstica de alta temporada. Para uma parte do público que antes escolhia Gramado automaticamente, surgiu pela primeira vez uma pergunta incômoda. Por que pagar tanto por uma versão brasileira da experiência europeia, quando era possível, com esforço financeiro semelhante, viver a experiência original? Enquanto esse dilema crescia entre os turistas de fora, dentro da própria cidade um efeito colateral silencioso se acumulava. Comerciantes tradicionais, que haviam construído a identidade de Gramado ao longo de gerações, os mesmos donos de chocolaterias, fondues e pousadas familiares que fizeram da cidade um destino único, começaram a perder espaço para redes maiores, franquias e investidores externos, atraídos pela lucratividade evidente de um mercado turístico em expansão constante. Terrenos que antes pertenciam a famílias antigas passaram, aos poucos, para grupos empresariais com capital para construir empreendimentos maiores, mais padronizados, menos ligados à história pessoal da cidade. A vantagem financeira era inegável, mas o traço distintivo que sustentava o charme original começava a se diluir, substituído por uma versão cada vez mais comercial de si mesma. Esse processo de padronização comercial coincidiu com um fenômeno ainda mais visível: a superlotação física da cidade em determinados períodos do ano. Datas como o Réveillon, feriados prolongados e os fins de semana de dezembro passaram a concentrar um volume de visitantes que a malha viária, projetada décadas antes para uma cidade pequena, simplesmente não conseguia absorver. Trânsito intenso nas rodovias de acesso, filas para estacionar, filas para entrar em restaurantes e filas para as próprias atrações turísticas se tornaram parte esperada da experiência, não mais uma exceção ocasional, mas uma característica previsível de qualquer visita em alta temporada. Para o turista que buscava a atmosfera de tranquilidade e aconchego prometida pelas fotos e pelos vídeos que viu antes de viajar, essa realidade produzia um choque de expectativa. Muitos relatavam, ao voltar para casa, uma sensação de decepção. Haviam pago mais do que esperavam, enfrentado mais tumulto do que imaginavam e vivido uma versão da cidade mais parecida com um parque temático lotado do que com o refúgio europeu íntimo que a publicidade e as redes sociais prometiam. Esse tipo de relato, compartilhado em avaliações online e em conversas informais, começou a circular com a mesma velocidade que antes impulsionava a fama da cidade, só que agora na direção oposta. Paralelamente, cidades vizinhas como Canela, Nova Petrópolis e até municípios mais distantes da Serra Gaúcha passaram a se posicionar como alternativas, locais que ofereciam paisagem semelhante, clima parecido e atrações próprias, mas sem o volume de turistas nem os preços inflacionados de Gramado. Para uma parcela crescente de viajantes, sobretudo os que buscavam descanso e não apenas fotos para compartilhar, essas cidades vizinhas passaram a representar a experiência que Gramado oferecia antes de se tornar fenômeno de massa. A mesma serra, o mesmo frio, as mesmas hortênsias, mas sem a disputa por espaço físico. Esse deslocamento de preferência não significou o fim de Gramado como destino relevante. Os números de visitantes anuais continuaram elevados, e o Natal Luz seguiu batendo recordes de público a cada edição. Mas revelou uma fratura importante dentro do próprio mercado turístico da cidade. De um lado, um público disposto a pagar mais e enfrentar mais tumulto pela força simbólica da marca Gramado. De outro, um público que começou a buscar em outros lugares aquilo que a cidade prometeu, mas deixou de conseguir entregar com a mesma qualidade de antes. A pergunta que pairava sobre comerciantes, prefeitura e entidades de turismo tornou-se inevitável. Era possível continuar crescendo sem perder, de vez, a essência que havia tornado Gramado especial? A resposta a essa pergunta, hoje, é ambivalente. E é justamente essa ambivalência que explica por que cada vez mais pessoas dizem não querer mais visitar Gramado. Não se trata de a cidade ter perdido beleza, decoração ou qualidade em suas atrações. Trata-se de algo mais sutil. O tipo de experiência que fez Gramado famosa deixou de estar disponível para grande parte do público que a tornou famosa em primeiro lugar.
O turista que buscava descoberta pessoal, ritmo lento e preços acessíveis foi, aos poucos, substituído por um modelo de turismo de massa, otimizado para volume e para redes sociais, que priorizou o crescimento contínuo em vez de preservação da experiência original. Prefeitura e entidades de turismo têm testado ajustes, distribuição de eventos ao longo do ano, ampliação de estacionamentos, incentivo a visitas em períodos de baixa temporada. Mas essas medidas esbarram em um limite que nenhuma política pública resolve sozinha. A cidade continua pequena, fisicamente limitada por ruas estreitas, e por uma arquitetura que não pode crescer sem perder a identidade que a tornou atraente. Ampliar radicalmente a infraestrutura significaria destruir justamente aquilo que trouxe os visitantes até ali. Enquanto isso, a concorrência externa segue crescendo. Destinos internacionais próximos, antes vistos como opção distante e cara, tornaram-se, para uma parte crescente do público brasileiro, alternativas comparáveis em esforço financeiro e superiores em autenticidade. Cidades vizinhas na própria Serra Gaúcha absorvem quem busca paisagem parecida sem a multidão. E dentro da própria Gramado, comerciantes tradicionais observam, com certa amargura, uma cidade cada vez mais rentável, mas cada vez menos parecida com a que eles ajudaram a construir. É esse o paradoxo final que resume a trajetória da cidade. Gramado não fracassou. Ela teve êxito além do que qualquer planejamento original poderia prever. Mas foi exatamente esse êxito, alimentado por redes sociais, excursões em massa e reajustes constantes de preço, que afastou parte do público que a fez nascer como fenômeno turístico. Ninguém parou de gostar de Gramado no sentido afetivo. O que aconteceu foi mais preciso e mais silencioso. Uma parcela cada vez maior de visitantes concluiu que a experiência prometida já não corresponde ao que a cidade, hoje, consegue oferecer, e passou a procurar, em outro lugar, a Gramado que conheceu antes dela se tornar grande demais para si mesma.